No vídeo de hoje você vai entender por que notícias como essa estão diretamente relacionadas com compulsão alimentar, com sobrepeso e obesidade. No vídeo de hoje você vai descobrir por que notícias como essa de abuso sexual têm relação direta com compulsão alimentar, ganho de peso e obesidade. Então fica até o final desse vídeo que você vai entender exatamente o porquê. Se você é nova por aqui, já se inscreva nesse canal. Eu sou Iessa Comero, nutricionista, terapeuta, mentor em saúde plena e especialista em emagrecimento sem dieta. Mas eu só cheguei nesse ponto porque eu fui uma dessas vítimas, porque eu passei exatamente por isso e desenvolvi compulsão alimentar. Se hoje eu falo abertamente sobre esse assunto sem me emocionar tanto, é porque hoje eu me considero uma pessoa curada. E eu também acredito que pessoas curadas curam e que pessoas feridas ferem. Então hoje esse vídeo ele tem uma missão especial e eu conto com você para compartilhá-lo, para que esse tipo de informação possa chegar a mais e mais e mais pessoas que precisam ter acesso a essa informação que você vai ter agora. Na última semana na minha cidade, essa notícia chocou a população. Treinador é acusado de abuso sexual em Colatina. Agora, o ponto é que isto, infelizmente, não acontece somente na minha cidade, tampouco no meu estado, tampouco no nosso país, o Brasil. Isso acontece em todos os lugares, desde que o mundo é mundo, independente de raça ou de classe social. Inclusive, um mito em relação ao abuso sexual é achar que ele está ligado somente a pessoas que têm uma classe social mais baixa. Não. O que acontece, o que pode acontecer nesses casos, é que essa notícia vem à tona e ela é denunciada talvez até com um pouco mais de facilidade quando comparado a casos como este que acontecem em classes sociais mais altas, onde pessoas envolvidas têm um nome, têm um poder, têm uma posição na sociedade e não deixam isso vir à tona, fazem com que a vítima muitas vezes sofra até mais por ter que ficar calada, mesmo que ela seja apenas uma vítima nessa situação. Um outro mito é achar que esse tipo de situação só acontece com o sexo feminino, com meninas, e não, acontece também com muitos meninos. Na verdade, todos estamos em risco, desde bebês, crianças, adolescentes, como nesse caso, meninas e meninos, e entender o que eu vou te falar aqui agora é essencial para que você tome consciência, se proteja e saiba como lidar com uma situação desse tipo. Talvez você tenha chegado aqui nesse vídeo e fale assim, eu tenho compulsão alimentar, eu tenho um comer descontrolado, eu ganho peso com muita facilidade ou eu tenho muita dificuldade em perder peso, qualquer coisinha que eu faço eu engordo, mas eu acho que eu nunca fui abusada. E realmente, pode ser que não, porque essa não é a única causa do excesso da obesidade. Porém, é uma causa muito frequente e muitas vezes as vítimas nem se lembram ou sabem conscientemente que isso aconteceu. Talvez isso aconteceu há tanto tempo ou isso aconteceu de uma maneira tão sutil que a própria vítima não entenda que ela tenha sofrido um abuso. Agora, não é porque ela não lembra conscientemente ou porque ela não entenda que ela não venha sofrer as consequências disso. Eu sempre falo aqui que conhecimento liberta. Talvez você não lembre disso conscientemente, mas o nosso inconsciente guarda todas as informações da nossa história. O nosso inconsciente registra todas as nossas memórias desde nossa formação. Então, mesmo que você não se lembre, pode ser que você tenha essa informação dentro de você. Assim foi como aconteceu comigo. Eu passei por esse tipo de situação entre os meus 4 e 6 anos, eu acredito. Não me lembrava disso, é como se isso não existisse. Desenvolvi uma compulsão alimentar a partir da infância, adolescência. Não entendi o porquê que eu vivi aquilo. Gente, mas por que que eu como mesmo sem estar com fome? Por que que eu faço isso comigo mesma? Parecia que eu estava me punindo, afinal de contas me fazia mal, eu não queria fazer ou repetir esse ato e quando eu percebia, eu já estava lá comendo tudo de novo em grandes volumes sem um pingo de fome. Para entender melhor essa situação, eu acho que é importante pontuar o que é um abuso. Algumas pessoas passaram por isso e nem conseguem identificar porque elas eram muito pequenas ou porque elas não tinham esse entendimento. Agora, abre um parênteses. Mesmo que a criança não tenha tido esse entendimento, ela sente que isso não é bom, que isso não é legal, que tem alguma coisa errada, mesmo que ela não tenha maturidade para entender. E por isso traz tanto prejuízo na vida adulta. Então, o abuso pode ser considerado o toque ou manipulação na região genital ou mama e ânus. Também pode ser o chamado exibicionismo. Talvez a criança não foi tocada, mas ela viu algo impróprio. E mesmo que ela não tenha visto ao vivo, mas sim na televisão, no cinema, em uma série, em algo que não era necessariamente
exatamente apropriado para a idade dela, ela era imatura para aquilo ali e viu. Ou também o próprio ato sexual com penetração ou não. Tudo isso que eu estou te falando entra dentro da classificação de abuso. E é importante deixar claro que o abuso ele pode acontecer a partir de adultos, conhecidos da família ou não, mas na grande maioria sim, pessoas conhecidas ou pessoas que eram autoridades para essas crianças, adolescentes ou bebês, ou até mesmo de adolescentes e crianças mais velhas. Sim, infelizmente, a quantidade de relatos que eu recebo de pessoas que falaram: isso aconteceu através de um irmão mais velho meu, e isso aconteceu através de um primo, de um vizinho, pessoas conhecidas que se aproveitaram da inocência da criança, da vítima, para poder cometer esse tipo de ato tão cruel e sombrio que acontece com tanta frequência. E aí fica a pergunta: qual a relação entre o abuso e a compulsão alimentar, ganho de peso e até mesmo a obesidade? A correlação é direta, você já vai entender, e as consequências são múltiplas. Isso traz uma ferida emocional tão grande na alma da pessoa que só quem já passou por isso consegue entender como algo que aconteceu há tanto tempo atrás parece que é atual, parece que está doendo agora. E é exatamente aí que entra a comida. Quando uma pessoa é abusada, mesmo que não haja penetração, mesmo que não haja toque, só o fato dela se sentir abusada até mesmo visualmente, isso fere a alma da pessoa. A comida, por conta do seu sabor, traz um prazer imediato, alívio de alguma tensão por conta do seu sabor, e o seu acesso é fácil e aceito socialmente. E aí tem uma junção de fatores que pode morar um perigo para uma pessoa que está instável emocionalmente por conta dessa ferida emocional do abuso. Metaforicamente falando, se você estava andando de bicicleta, por exemplo, e você caiu e você machucou toda a sua perna, ralou, tá doendo, está ardendo, mesmo que o acidente já tenha passado, fica doendo. Se você for tomar banho, você não consegue. Se você for botar uma calça jeans, vai doer muito, mesmo que já tenha passado o evento da queda. É exatamente assim que uma pessoa que foi abusada se sente. O evento já passou, mas a dor continua. Continua em vários aspectos, em várias situações, em algumas doendo mais do que outras, mas a pessoa não consegue esquecer porque está doendo. E quando a pessoa sente dor, o que ela mais quer sentir é um alívio, é parar de sentir dor. E logo ela busca alguma forma de sentir prazer e conforto. Uma das formas mais comuns é comendo. E comer traz um alívio muito rápido. E é aí que muitas pessoas acabam usando a comida como um gatilho de escape para essa dor. Uma dor que não é física, mas é uma dor emocional, que ninguém vê, que ninguém pode sentir por você ou imaginar o quão forte ela é, mesmo que já tenha acontecido há muito tempo. E eu te falo isso porque eu vejo muitos vídeos motivacionais, muitas mensagens relacionadas a esse tempo, falando: deixa o passado no passado. E eu concordo com isso, eu também falo sobre isso. Porém, como eu já passei por essa situação e eu sei como é sentir-se ferida com isso, não é tão simples assim. Envolve perdão, envolve auto-perdão, envolve toda uma situação familiar quando é da família, envolve muitos outros fatores. Então eu não estou querendo com esse vídeo falar que você deve deixar tudo e que tudo acabou e passou e você se sentir ainda mais culpada porque você está entendendo o que eu estou te falando, mas ainda assim parece que não consegue resolver. Sim, eu não tenho a presunção de achar que com um vídeo você vai eliminar todas as feridas. Como eu te falei, são várias. A questão da compulsão alimentar não é nem uma ferida não, é um sintoma da ferida. Muitas vezes a pessoa não entende que o problema não está na alimentação, não está na comida, tampouco na dieta. Dor na alma, nenhuma comida aplaca. É por isso que a pessoa come, ela sabe que ela está cheia, mas não resolve. A vontade é de continuar comendo ainda mais. E aí, neste ponto, eu quero trazer clareza do que significa compulsão alimentar. Muitas pessoas acham que, eu estou comendo muito doce, estou compulsiva. Não. A compulsão alimentar não é só em relação a um doce ou uma comida gostosa, é em relação a qualquer tipo de comida. Eu vou te dar 2 exemplos para ficar bem claro, você entender o que é a compulsão alimentar e o que não é compulsão alimentar. Então, imagine que você foi a um churrasco, a uma festa, e lá você acabou ficando a tarde inteira e você foi comendo um pouco aqui, um pouco ali. Quando você percebeu, já no final da tarde, você estava bem cheia. Você percebeu que você comeu mais do que precisava. Isso não é compulsão alimentar. Isso pode ser gula, isso pode ter sido uma não percepção do tempo passando e querendo provar um pouquinho de tudo. Agora,
Compulsão alimentar é quando você come mais do que você precisa em um tempo usual menor do que o normal, com ou sem fome, estando gostoso ou não. Então, exemplo de compulsão alimentar. Talvez você está sozinho em casa e nem tenha alguma coisa assim verdadeiramente gostosa ali para comer. E talvez você nem esteja com fome. E aí você começa a comer um pouco de biscoito, daqui a pouco você vai lá e pega um pedaço de queijo, daqui a pouco você pega alguma coisa que talvez estava até meio passada assim, e você vai pegando umas coisas que nem combinam entre si. E aí daqui a pouco você percebe que você comeu muito mais do que você precisava e ao invés de você sentir prazer, felicidade, você se sente mal, frustrada, culpada, pensando por que eu fiz isso comigo. E muitas pessoas chegam até mesmo a fazer o quê? A vomitar, o que é chamado de bulimia. É tentar colocar tudo aquilo que ela colocou para dentro de uma maneira muito rápida para fora, como se fosse um alívio, como se fosse resolver. Não vai resolver. E isso é um quadro que merece acompanhamento profissional especializado. E você pode me perguntar, mas por que as pessoas fazem isso? Se isso faz tão mal para elas? Eu também me perguntava e eu não conseguia entender. E foi por isso que eu mergulhei em várias formações. Eu não aceitava aquilo na minha vida. Eu falava assim, gente, eu não nasci com isso aqui não é normal. Se existe um problema, existe uma solução, eu só não sei qual é. E eu fui em várias áreas. Eu fui em várias formações. Comecei na nutrição, porque eu achava que a nutrição fosse me responder isso. E não, porque a nutrição me trouxe sim muito conhecimento, trouxe muita informação sobre nutrientes, combinações, saúde. Eu sou muito grata a isso, mas a nutrição falava muito sobre o que se come e não sobre quem está comendo. E foi a partir desse ponto que eu comecei a fazer um mergulho bem profundo na psique do ser humano, com várias formações de diferentes áreas. Eu falei, eu não vou aceitar isso para minha vida. Deve haver alguma solução. E eu tentei de tudo. Eu passei aproximadamente 10 anos em formações, imersões, estudos, autoconhecimento, tudo que você possa imaginar dentro do Brasil e fora do Brasil. E quando eu pensei talvez em até desistir e aceitar aquela situação horrível, incômoda, que era comer sem fome, independente do lugar, eu tive acesso a uma formação que eu nem sabia que existia, de abordagem ao inconsciente, com uma limpeza emocional específica que em minutos tirou aquele peso da minha vida. E como foi bom! E como eu senti paz. Eu me lembro, inclusive, da primeira vez que eu fui no Natal da minha família e que eu comi como uma pessoa normal. Aquilo que estava mais bonito, um pouquinho de tudo, e que eu não saí de lá estufada. E só a partir desse ponto foi que eu consegui emagrecer e ser magra verdadeiramente. Até esse ponto, eu insisti em dieta, eu insisti em fazer atividade física e era muito esforço para pouco resultado. Eu percebia que não fazia sentido, até mesmo com relação aos pacientes que eu atendia. O que eu sabia estava correto, tudo aquilo que eu explicava funcionava em todos os pacientes. Parecia que só para mim é que não. Até que eu consegui limpar toda essa bagunça, toda essa ferida, todo esse peso emocional. E aí sim, eu pude ficar leve para ser uma pessoa magra. Eu quero deixar bem claro aqui que talvez você que esteja me assistindo nem queira, entre aspas, ser magra. Talvez a pessoa queira só eliminar um excesso, porque tá prejudicando muito a saúde. E tá tudo bem por isso. Mas pra mim, a questão do peso estava associada à paz. Porque eu não conseguia ter paz. Aquele incômodo, aquela dor me fazia tão mal que eu só conseguia pensar em comer. Afinal de contas, aquela dor precisava de ter uma válvula de escape. E comida pra mim, pro meu contexto, era o que era mais aceito. E, gente, esse pensamento que eu estou te contando, ele não é racional, não é natural, era uma coisa que vinha instintivamente, porque eu estava sempre tentando não sentir. Esse, inclusive, é um comportamento muito frequente das pessoas que passam por abuso. Elas não querem sentir porque sentir faz com que elas possam sentir a dor, sentir emoções ruins de culpa, vergonha, tristeza, solidão. Então essas pessoas, elas passam por uma fase da vida se sentindo duronas, autossuficientes, não aceitando ajuda, competindo com o sexo oposto, e toda essa
essa situação vai ferindo a verdadeira identidade dela. Agora, se eu estou falando isso pra você, é porque tem um caminho de solução, é porque tem um caminho de cura. E nesse contexto, eu posso te ajudar. Me conta aqui nos comentários se você percebe algum desequilíbrio na sua relação com a comida, se você se recorda de alguma cena que agora você entendendo possa ter relação com abuso, como estão suas emoções em relação sobre isso. Escreva aqui, eu vou ler todos os comentários, eu vou te responder, porque isso que eu faço hoje como trabalho, ele vai além. Ele pra mim hoje é como se fosse uma missão, porque vocês não fazem ideia de como isso é comum. Talvez você que esteja me assistindo ache que é só com você, e isso faz você se sentir envergonhada, triste e sozinha. Mas não, eu estou até aqui me expondo, contando tudo isso pra você, para que você não se sinta sozinha e para te falar que a sua maior dor pode te levar para o seu chamado. Se tudo isso que eu passei pode ajudar a curar 1, 2, 3, 4, centenas de mulheres como eu já tenho feito, pelo menos essa experiência infeliz serviu para alguma coisa, porque não é o que me acontece, é o que eu faço com o que me acontece. Então comenta aqui, curta esse vídeo que eu vou ler todas as mensagens e meu objetivo é que esse vídeo chegue ao maior número possível de pessoas. E uma outra correlação também consciente do abuso com relação à obesidade é afastamento. Como assim isso? Uma pessoa que começa a comer compulsivamente sem fome, ela vai ter excesso de peso, ela vai ter ganho de gordura corporal. Emocionalmente falando, essa gordura é como se fosse uma barreira, é como se fosse um muro protetor que faz com que a pessoa se sinta minimamente protegida de passar por aquela situação novamente. Ela se sente menos atraente, ela sente que assim, ela não vai atrair olhar que possa trazer riscos para ela. E mais uma vez, gente, isso aí não é conscientemente. Muitas vezes essa pessoa que eu estou te falando passou uma vida inteira tentando fazer dietas, tentando emagrecer, fazendo atividade física e parece que nada funciona nela. Já tomou até remédio. Quantas já fizeram até mesmo cirurgia bariátrica e voltaram a ganhar peso? Porque isso aí não tem a ver com a sua saúde física, mas sim com a sua saúde emocional. Agora você também vai entender porque eu me tornei terapeuta, mentor em saúde plena, porque não é somente sobre o que você come, mas muito sobre quem é que está comendo aquele alimento. Se eu não tiver essa visão ampla, se eu não tiver esse olhar de corpo, mente, ambiente e até mesmo espiritual, toda conduta nutricional vai ser rasa. E qual o problema disso? A pessoa se sente pior do que ela entrou. Ela entra querendo ter um resultado, ela se esforça e esse resultado não acontece, porque ela só está em um nível e nós precisamos de trabalhar em todos os níveis, focando na saúde plena. Como vocês podem perceber, esse é um tema muito sério, muito relevante, ao mesmo tempo muito amplo, porque a maioria das pessoas lidam com ele da maneira errada. A obesidade, por exemplo, as pessoas acham que ela é o problema, e na verdade a obesidade é o sintoma de outros problemas que estão ali por baixo, nutricional, emocional, ambiental e até mesmo espiritual. E é por isso que eu sei que eu não vou conseguir falar sobre tudo que eu gostaria nesse vídeo. Fica meu convite mais uma vez para que você possa se inscrever e receber mais vídeos como esse. Aqui nós temos vídeos novos toda semana. Quero te pedir mais uma vez para você comentar aqui abaixo desse vídeo sobre o que você quer saber mais sobre esse assunto, para que eu possa trazer mais conteúdo. E mais uma vez, compartilhe. Conhecimento liberta. Essas pessoas precisam saber que elas não estão sozinhas. E antes de eu me despedir de vocês, eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo, na descrição, um link para você falar diretamente com a minha equipe e entender como eu trabalho essas limpezas emocionais voltadas para a área do emagrecimento, seja proveniente de um abuso ou seja de qualquer outro trauma, mas que tira a sua paz, que está impedindo que você possa viver a sua saúde plena. Então você pode clicar aqui, preencher a aplicação ou deixar a mensagem com o meu suporte que nós entraremos em contato com você. Eu espero poder contribuir, seja através da minha equipe, seja através do meu trabalho direto ou seja através desses vídeos. Por isso eu te espero no próximo vídeo. Até mais!